A corrente do Golfo é uma corrente oceânica quente que flui do Golfo do México para o norte do Oceano Atlântico, influenciando significativamente o clima global e a distribuição de temperatura no planeta. No entanto, recentemente a NASA anunciou que a corrente do Golfo entrou em colapso, o que pode ter implicações significativas para o clima global e a segurança pública. O que esse colapso pode resultar? Quer saber mais? Então vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Uma corrente oceânica que vai do Atlântico Sul até o Ártico começa a perder força. Cientistas alertam o governo americano, mas não são ouvidos. Isso só acontece quando ela finalmente para de circular, desencadeando uma série de fenômenos climáticos extremos. Furacões varrem os Estados Unidos. Um tsunami inunda Nova York e uma nova era glacial torna o país inabitável, com a população tendo de fugir para o México. Eis o enredo do filme O Dia Depois de Amanhã, um blockbuster de 2004 dirigido pelo alemão Roland Emmerich. Ele é um festival de exageros e coisas puramente ficcionais, bem ao estilo do chamado cinema catástrofe. Emmerich, um expoente do gênero, já havia dirigido Independence Day de 1996 e Godzilla de 1998. Mas, ao contrário deles, O Dia Depois de Amanhã tem algum fundamento científico. Tanto que oceanógrafos e cientistas imediatamente se lembram do filme ao ser perguntados sobre a corrente do Golfo. Muitos afirmam que, apesar de se tratar de uma obra de ficção, é bom lembrar que a AMOC está no seu ponto mais fraco em mais de um milênio. A corrente do Golfo. Antes mesmo da colonização da América do Norte, os primeiros exploradores conheciam os efeitos da corrente do Golfo, o que foi documentado pela primeira vez pelo conquistador espanhol Ponce de León em 1513. O navegador constatou durante uma viagem através do Oceano Atlântico que as embarcações foram empurradas para trás por uma corrente que era mais forte do que os ventos. Esse conhecimento foi amplamente difundido e aproveitado para as rotas de navegação do Atlântico. A corrente do Golfo possui cerca de 80 quilômetros de largura. Ela tem origem no Golfo do México e se estende em direção ao Reino Unido, próximo da Escócia. Possui uma camada superior mais aquecida e que se movimenta para o norte, fornecendo calor para a atmosfera, num percurso total de aproximadamente 6.750 quilômetros, dirigindo-se depois para o sul em uma profundidade entre 2 a 3 quilômetros abaixo da superfície do mar, nas águas profundas do Atlântico Norte. O fluxo inicial da água da corrente do Golfo é de 23,8 graus Celsius na costa da Flórida. Por essa razão, a corrente tem uma imensa capacidade de intensificar furacões e tempestades tropicais, e ganham força ao passar sobre águas mais quentes. As regiões sul e sudeste dos Estados Unidos são constantemente atingidas por essas tempestades tropicais, pois estão localizadas exatamente na rota dos furacões mais poderosos e no início do trajeto da corrente. O contato do ar frio e úmido que se move sobre a corrente fria do Labrador, mais ao norte do litoral dos Estados Unidos, com as águas superficiais quentes da corrente do Golfo provocam a condensação generalizada. Tal condição climática faz com que a região possua um dos maiores índices de nevoeiro do mundo. Na Europa, a corrente do Golfo contribui para a manutenção de temperaturas amenas no inverno, principalmente no Reino Unido e na Escandinávia. As modificações no clima da Inglaterra provocadas pelo aquecimento das águas ajudam a desenvolver uma vegetação subtropical e com maior diversidade na região sudoeste. Assim, o mar da Noruega pode ser navegável durante todo o inverno, com intensa atividade portuária. Já o litoral da porção leste da Suécia, por exemplo, não recebe o calor da corrente do Golfo e tem alguns de seus portos fechados durante o inverno. Dessa forma, o calor que é liberado pela água aquecida faz com que o clima nas regiões fronteiriças do leste do Atlântico Norte permaneça mais quente do que em latitudes semelhantes em outros locais. Colapso da corrente do Golfo. Um sistema crucial de correntes no Oceano Atlântico que ajuda a controlar as temperaturas no hemisfério norte e tem implicações para os sistemas climáticos de todo o planeta.
está mostrando sinais de instabilidade devido às mudanças climáticas causadas pelos seres humanos, dizem os cientistas. Seu colapso teria consequências terríveis para o clima e a vida na Terra. A circulação meridional de capotamento do Atlântico, AMOC, na sigla em inglês, da qual a corrente do Golfo é uma parte importante, ajuda a manter o equilíbrio de energia no Oceano Atlântico. Ela é descrita muitas vezes como uma esteira rolante que pega a água quente da superfície dos trópicos e a distribui para o Atlântico Norte. A água mais fria e salgada, então afunda e flui para o sul. Um estudo publicado na Nature and Climate Change alertou para uma perda quase completa de estabilidade da AMOC ao longo do século passado, o que fez os pesquisadores afirmarem que a circulação pode estar perto de um colapso devido ao enfraquecimento. No entanto, o limite para tal colapso ainda é incerto. Os cientistas alertam há anos que a circulação está enfraquecendo. As chuvas fortes e o derretimento das camadas de gelo estão tornando a água do Atlântico Norte menos salgada, o que a deixa mais leve e menos propensa a afundar. Se a água nessa região ficar muito leve, toda a circulação pode ser interrompida. Assim, os padrões climáticos globais estão criticamente ligados à circulação e ao transporte de calor e nutrientes ao redor do planeta. Um colapso desse sistema resultaria em mudanças significativas e abruptas, incluindo o rápido aumento do nível do mar, inundações, invernos mais extremos na Europa Ocidental e interrupções dos sistemas de monções nos trópicos. Também pode ter um efeito em cascata e desestabilizar outros componentes do sistema climático na Terra, incluindo a camada de gelo da Antártida e a floresta amazônica. E como afirmamos no início, esse cenário foi a premissa para o filme de ficção científica O Dia Depois de Amanhã, no qual uma série de desastres climáticos extremos acontecem depois que a mudança climática causou o colapso da AMOC. A circulação está mais fraca do que há cerca de 1000 anos, disseram os cientistas anteriormente, mas eles não sabiam se ela havia realmente se desestabilizado ou se estava passando por mudanças naturais. O estudo desta semana usou 8 conjuntos de dados observando as temperaturas da superfície e salinidade do Atlântico Norte ao longo de um período de 150 anos e mostrou que o aquecimento global tem causado a desestabilização. A diferença é crucial. Imagine uma cadeira que pode ser deslocada com as 4 pernas permanecendo no chão ou inclinada. As duas coisas mudam a posição da cadeira, correspondendo à mudança na força média da AMOC. Mas no primeiro caso, a estabilidade da cadeira não será afetada, enquanto no último caso existe um ponto crítico. Se inclinarmos a cadeira um pouco mais, ela cairá. Meus resultados sugerem que o que está acontecendo com a AMOC é mais provável que seja uma inclinação do que apenas uma mudança. Então, a AMOC se moveu em direção ao limite crítico no qual pode entrar em colapso, disse em uma declaração o autor do estudo Nicholas Bowers, do Instituto Potsdam de Pesquisas sobre o Impacto Climático. Bowers acrescentou que ele próprio ficou surpreso com suas descobertas de que a AMOC havia sido desestabilizada e estava caminhando em direção ao seu limiar crítico, no qual poderia entrar em colapso abruptamente. Um colapso da circulação significaria um resfriamento significativo na Europa, disse Bowers. Mas talvez mais preocupante seja o efeito de um colapso da AMOC nos sistemas de monções tropicais da América do Sul, África Ocidental e Índia, especialmente na África Ocidental. Um colapso da AMOC pode levar a condições de seca permanente. Bowers reconhece em seu estudo que ele e outros cientistas ainda não sabem se e quando a corrente pode entrar em colapso, mas ele conclamou o mundo a reduzir as emissões de gases de efeito estufa o máximo e o mais rápido possível. Cada grama extra de gás de efeito estufa na atmosfera aumentará a probabilidade de um colapso da AMOC no futuro. Portanto, emitir o mínimo possível tanto no nível individual, mas claro também no nível coletivo e internacional é a chave, afirmou Bowers. O estudo antecede o importante relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, da Organização das Nações Unidas, ONU, que será divulgado. O relatório levou anos sendo elaborado e deve fornecer a visão mais conclusiva até então sobre a extensão das mudanças climáticas causadas pelo homem.
Provavelmente também mostrará um cenário de como será o futuro, dependendo de quais ações o mundo realizar para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Será que esta catástrofe está prestes a acontecer? Esse seria mais um indício do fim dos tempos? O que esperar? Conta pra gente nos comentários, queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.